Shishioka, levando a pancreatite aguda, e nós sabemos que temos que pensar no Covid-19. Eu fiz um levantamento aqui de artigos, não são os mais importantes, mas me pareceram os mais consistentes. A literatura cada vez mais menciona pâncreas e Covid. Como todos nós sabemos, uma doença sistêmica. Aliás, eu acho a semelhança entre o processo inflamatório do Covid e da pancreatite aguda grave é impressionante. É a cascata inflamatória estimulada lá em cima e que nós não conseguimos fazer parar. Isso nós já ouvimos na pancreatite aguda e é o que nós ouvimos hoje em relação ao Covid. Pâncreas diviso. Aqui é muito interessante. 10% da população tem pâncreas diviso. No entanto, a mínima porcentagem de pacientes com pâncreas diviso é que vai ter pancreatite. Isso quer dizer o seguinte: deve haver alguma coisa a mais que leva à pancreatite aguda. E a hipótese levantada é que os pacientes com pâncreas diviso e que têm mutação no gene CFTR, que é o da mucoviscidose, teriam um suco pancreático um pouco mais espesso. Com o pâncreas diviso, eles não conseguem dar vazão à sua secreção. Vocês veem aqui, esse cateterismo é da papila menor. Se há uma espessura aumentada, uma viscosidade aumentada desse suco, eu teria dificuldade de drenagem. Qualquer tipo de procedimento, qualquer tumor comprimindo a via biliar, pode levar à pancreatite aguda, e aqui são as neoplasias produtoras de mucina, por essa razão, o paciente com pancreatite aguda não deve ficar sem diagnóstico etiológico. Às vezes é um tumor pequenininho, e nós podemos mudar a vida do paciente se nós fizermos o diagnóstico. 3% dos pacientes com câncer de pâncreas podem ter episódios isolados ou múltiplos de pancreatite aguda. E 10% dos que vão à cirurgia por câncer de pâncreas têm sinais cirúrgicos ou no material obtido de pancreatite prévia, de inflamação pancreática prévia. Os tumores na cabeça do pâncreas, os tumores de papila, esse paciente pode fazer pancreatite aguda. As neoplasias produtoras de mucina, que nós vimos tantas vezes com o professor Fauzi Maluf, com a expertise dele para esse diagnóstico, e aqui é uma outra história, uma outra aula, o que nós devemos fazer com elas. Mas, com certeza, a primeira manifestação de uma neoplasia intraductal mucinosa pode ser um episódio de pancreatite. A fibrose cística. Adultos ou crianças com episódios de pancreatite, alteração no gene da fibrose cística. Existem mais de 1000 mutações descritas. Nós fazemos a pesquisa de mutação de poucas delas, quando os pacientes vão para estudo genético. E aqui, uma grande lembrança: não se vai diretamente para estudo genético. Nós temos outros passos para fazer antes, lembrando, por exemplo, que eu tenho mais de 1000 mutações. Mesmo que eu faça o estudo genético, pode ser que eu não faça o diagnóstico. Então, cuidado com o estudo genético intempestivo. Vocês veem aqui um pâncreas normal, esse é o pâncreas da fibrose cística. Com isso, nós entendemos que esse paciente pode fazer pancreatite aguda e depois ele pode ir para uma pancreatite crônica. Essas são as informações da Fundação para Fibrose Cística, 1000 casos novos diagnosticados anualmente nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que vocês têm serviços de pediatria vendo os pacientes com fibrose cística. E essas crianças agora vão começar a chegar para vocês, como nos chegavam no ambulatório de pâncreas do Hospital das Clínicas. Estão se tornando adultos, e aqui, mais de metade da população com fibrose cística hoje tem mais de 18 anos. A sobrevida desses pacientes é muito diferente da que era anteriormente. Eu tenho obstrução dos dutos secundários, eu tenho a fibrose pancreática como consequência. Pancreatite autoimune é uma doença sistêmica, IgG4 associada,
um processo fibroinflamatório que se expande e compromete pâncreas, duto biliar, retroperitônio, inúmeros órgãos. A primeira proposta da Mayo Clinic foi para uma classificação que levava em conta a histologia, a imagem, a serologia, o IgG4 elevado, o envolvimento de vários órgãos, e aqui nós mudamos a vida do paciente. Se esse diagnóstico é feito, a resposta à corticoterapia é brutal. Não esperemos IgG4 elevada, ela se altera em não todos os pacientes. Vocês veem esse levantamento, só 44% dos pacientes tinham IgG4 alterado. Preenchimento dos vários critérios, não de um só 15% dos pacientes preenchiam. Eu tenho dois tipos de pancreatite autoimune: a linfoplasmocítica esclerosante, longa evolução, resposta ao corticoide, e a AIP2, que é associada com frequência à doença inflamatória intestinal e, frequentemente, a IgG4 é normal. Aqui uma paciente que nós acabamos de perder, aqui ela tinha 76 anos, nós a perdemos agora com 90 anos com o Covid, não foi do pâncreas. Vocês veem a resposta, essa paciente ia para a cirurgia com o diagnóstico de um câncer de pâncreas, vocês veem aqui com o corticoide, em 30 dias, essa paciente tinha o pâncreas e a via biliar praticamente normais. Ainda na pancreatite de causa desconhecida, lembrar dos genes. A pancreatite hereditária, a pancreatite relacionada à fibrose cística, o gene que modifica, que é um modificador, e outros genes cada vez mais descritos. PRSS1, que é o da pancreatite hereditária, alta penetrância, o modificador baixa penetrância e CFTR, inúmeras mutações no gene e poucas mutações associadas à doença. A pancreatite hereditária, início precoce, evolução grave, começa na realidade com surtos agudos de pancreatite. O que nos chama a atenção e facilita pensarmos ou não na pancreatite hereditária são dois fatores: vários membros da família com a doença e o início precoce e muito grave. Os casos que nós vimos tinham evolução extremamente grave. Na pancreatite idiopática, eu verifico os medicamentos em uso e verifico a família. Eu doso as coisas que nos interessam: PTH, o cálcio, a hiperlipemia, a possível presença de tumores, o IgG4. Eu vou para uma imagem, vou depois para o ultrassom endoscópico e a pesquisa de microcristais na bile, para afastar a litíase biliar. Uma palavrinha relacionada ao professor Maluf. O ultrassom endoscópico é padrão ouro para estudo de pâncreas. O argumento pode ser, mas nós não temos, nós não podemos ter. Nós precisamos ter, nós temos que buscar ter, e nós só fazemos isso se nós justificarmos, colocarmos o paciente, quantos exames ele fez e quantos menos ele faria se ele tivesse ultrassom endoscópico. Cabe a nós solicitar isso. O teste do suor, atrás da fibrose cística, antes de estudo genético. Se positivo, eu vou para o estudo genético, se negativo, eu vou para o estudo de outros genes. Pancreatite de causa desconhecida, ela é aguda, como nós vimos, nós não sabemos. Quando o paciente chega, ele tem uma pancreatite. Quando ele chega no consultório de vocês, ele teve uma pancreatite. Será que é uma crônica de causa desconhecida? Nós não sabemos. Hoje nós falamos pancreatite de causa desconhecida. Última palavra sobre esse tema que eu queria dizer. A nossa experiência sugere fortemente que quando nós investigamos o paciente adequadamente, não encontramos a causa, parem, não fiquem. Isso o professor Peter Banks, que é outra enorme referência nos Estados Unidos, fala: o pâncreas não é órgão para ser cutucado, é um órgão para ser investigado com critérios e devagar. Esse é um tema que eu queria apresentar a vocês, e o nosso segundo tema é rapidinho, foi um pedido da doutora Leila,
Só um minutinho, eu vou colocar outra tela. Doutora Dulce, o seu compartilhamento parou. Perfeito. Parou agora? Parou agora e para você fazer essa outra apresentação, temos que fazer de novo. Perfeito. Não. Para todo mundo parou? Na verdade, para mim, ela só entrou uma na frente, mas parece que ela ainda está aqui. Está aqui? Está aí? Posso ir para a minha tela e vamos ver? Pode, está todo mundo vendo? Está aí? Tá. Perfeito. Tá aqui. O que eu vou falar é muito rapidamente sobre como é que nós tratamos hoje a pancreatite crônica. E eu escolhi... Vocês estão vendo? Eu não. Está dando para ver? Veja se viu. Dá para ver? Não. O que aconteceu aqui para mim foi que alguém colocou uma apresentação e aí sobrepôs na dela, e depois que saiu, a dela ficou como se fosse uma das pessoas no meio do mosaico, ela não ficou em evidência, eu tive que colocar um pin nela, mas talvez seja melhor parar a apresentação e apresentar de novo, para parecer normal para todo mundo. Estou saindo, é isso? Volto para vocês, é isso? Isso, aí coloca parar a apresentação. Aqui está retomar a apresentação, porque ela está acontecendo... Bom, vamos ver. Retomar a apresentação, como se ela estivesse continuando. Eu vou apertar e ver o que acontece. Parar de compartilhar a tela e retomar a apresentação. É retomar? Pode tentar se retomar. Tá. Acho que vai entrar. Ótimo. Entrou, agora a aula, né? Pronto. Apareceu? Apareceu. Certinho. Olha, é super rápido por causa do tempo, eu quero respeitar isso. Como é que eu trato a pancreatite crônica? Obviamente, suspendendo o álcool e cigarro. O papel do tabaco hoje é absolutamente estabelecido na pancreatite crônica, junto com o álcool. É claro que esse é o ponto mais difícil para tratar o paciente, tanto a suspensão do álcool quanto a suspensão do cigarro. Dieta hipogordurosa e hiperproteica. Hiperproteica são grandes desnutridos. Hipogordurosa, mas cuidado, não é dieta sem gordura. Se eu não tiver um pouquinho de gordura, as enzimas pancreáticas não são estimuladas. Então, é alimentação normal, cuidadosa, sem excesso de gordura, tá? Como é que eu trato a dor? A dor pode ser, vocês veem aqui as características do paciente, a posição que ele adota, o pâncreas todo calcificado, o que acontece aqui eu tenho um cisto, tenho um afilamento de colédoco, a saculação do duto, isso daqui nós vemos a peça e é evidente que esse paciente pode ter muita dor. Se é uma dor moderada, dieta à base de hidratos de carbono, paracetamol e codeína, e, se necessário, nós utilizamos anti-inflamatórios. Na dor intensa, nós internamos o paciente, a sonda nasogástrica só em crises muito intensas ou muito vômito. Nós usamos habitualmente o tramadol ou a buprenorfina, nós preferimos a buprenorfina porque o tramadol costuma dar muita náusea para esses pacientes. Mas o grande alerta não é aqui no que a gente usa, é aqui. Se a dor persiste por mais de uma semana, cuidado, esse paciente pode ter uma necrose retroperitoneal, que nós não estamos diagnosticando, ou pode ter se instalado um pseudocisto, por exemplo. Essa informação é extremamente útil. São os autores escandinavos, para quem tiver interesse, eles fizeram essa hipótese, acompanharam esses pacientes por mais de 10 anos, e mostraram que o paciente com pancreatite crônica e dor persistente tem mudanças de estrutura cerebral, semelhante àquelas que os pacientes com câncer de pâncreas apresentam quando tem muita dor. Essa informação é muito importante porque nos mudou a medicação utilizada. Hoje nós associamos com as outras formas de tratar a dor a pregabalina, 75 a 300 miligramas por dia, porque nós temos que quebrar o imprint cerebral que foi feito por essa dor. Não é só tratar o pâncreas, a parte obstrutiva do pâncreas, eu tenho que tratar também o cérebro com um imprint de dor grave.
Vou para a endoscopia ou vou para a cirurgia? Não sabemos. O que se supõe hoje é que o tratamento endoscópico seria uma ponte para que nós pudéssemos chegar ao tratamento cirúrgico quando ele é necessário. Isso aqui é um editorial extremamente bem feito mencionando isso. As indicações cirúrgicas para pancreatite crônica, a dor persistente é a grande indicação cirúrgica, depois os pseudocistos de pâncreas. O tratamento cirúrgico, ele deve aliviar a dor. E os mesmos autores escandinavos mostraram que a cirurgia deve ser feita até 3 anos após o começo dos sintomas, é um fator independente. O alívio cirúrgico é maior se o paciente não usava opioides e teve 5 ou menos tratamentos endoscópicos anteriores. Os cistos de pâncreas. Os cistos de pâncreas, eles podem se resolver em quase 70% das vezes, sozinhos. Eles têm uma baixa incidência de complicação. Então, desde que eu possa observar o meu paciente, é isso que nós fazemos. Alta resolução espontânea. Desnutrição. Prestar atenção nesses parâmetros. Isso aqui me fecha o diagnóstico da desnutrição nos pacientes. É um trabalho muito bem feito, espanhol, orientado pelo professor Domingues Munhoz. Magnésio, hemoglobina e albumina, principalmente, e a glicada. E mais importante, osteoporose. Os pancreatopatas têm uma incidência de osteoporose muito mais alta do que a que nós poderíamos imaginar, porque eles são grandes desnutridos. Como é que eu trato a pancreatite crônica em termos de insuficiência pancreática? Com extrato pancreático. O que nós temos no nosso meio é dado pelo Ministério da Saúde, é o CREON, o Ministério da Saúde dá o CREON, 25 mil unidades. Nós usamos 40 a 50 mil unidades de lipase nas refeições principais, durante a refeição. Começa a comer, toma e continua a comer, mimetizando o pâncreas. Muito obrigada. Agradecemos imensamente, professora, a senhora, como sempre, brilhante, ficaríamos horas e horas lhe ouvindo e aprendendo, né? Pâncreas é um universo apaixonante, muito desconhecido, realmente, e é um dia a dia, na verdade, de todo gastroenterologista, independente de ser um apaixonado ou estudante do pâncreas, mas que precisamos estudar cada vez mais, porque, como a senhora está falando, todos esses jovens portadores de fibrose cística já vão bater na porta dos nossos consultórios. Com certeza. E nós deveremos estudar isso cada vez mais. E agora vamos dar seguimento, né, ao tema, e aí, como eu falei, a gente não vai abrir para perguntas agora, só no final, mas quem se interessar já vai colocando sua perguntinha lá no chat, que a gente vai... Eu e Fernando, como moderadores, a gente vai fazer todas as perguntas. E eu gostaria agora de apresentar para vocês o nosso professor Fauzi Maluf, que é professor livre docente do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Serviço de Endoscopia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, além de ser um queridíssimo, como ele falou com a professora Dulce, ele também é um dos médicos paulistas mais querido e mais procurado aqui pelos médicos alagoanos, do qual não só é colega, mas muitas vezes é o próprio médico, nós somos pacientes dele também. Então, o Fauzi vai falar para a gente agora de um dos temas que causa mais dilema dentro do estudo do pâncreas, que são as lesões pancreáticas císticas. Muitas vezes a gente se depara com esses pacientes com pequenas lesões císticas ou sólidas do pâncreas, de pequeno tamanho, em pacientes assintomáticos. Então, o dilema começa desde como prosseguir essa investigação, qual seria o próximo passo, esse paciente vale a pena ser tratado, vale a pena tratamentos mais invasivos, vale a pena um estudo mais invasivo dessas lesões. Então, o professor Fauzi vai nos esclarecer isso
muito bem com a sua grande experiência. Com a palavra, Fauzi. Boa noite, Leila. Obrigado pela calorosa recepção. Eleusa, obrigado pelo convite. A oportunidade de rever minha amiga querida Dulce, que a gente que a gente se fala tão pouco, embora viver na mesma cidade, né? Uma querida, como eu já falei. E a chance de ver tantas pessoas aqui queridas, o Tenório, o Venceslau, o James, o Buzaide, o Enio, o Edu Siqueira, a Maíra, tanta gente bacana. E mais de 100 pessoas conectadas. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Sim. E agora vocês estão vendo a apresentação? Estamos. Ah, bacana. Obrigado. Então vamos ver se a gente consegue andar com isso aqui. Muito bem, a gente convida vocês a ir lá no Instituto do Câncer, visitar a gente. Eu começo com um caso clínico, exatamente do jeito que a Leila contou pra gente, uma paciente de sexo feminino que não tem sintomas, que no famoso check-up faz um ultrassom que vê alguma coisa, pede-se uma ressonância magnética, exames laboratoriais, e no final os exames são normais, mas a ressonância mostra isso aqui, um cisto e o ducto pancreático principal, e logicamente o que devemos fazer, né? Ecoendoscopia, punção, seguir ou operar essa paciente. Bom, vou tentar passar por esses vários tópicos, a importância do tema, o cenário clínico em que se identificam os cistos, tentar mostrar para vocês que existem cistos que a gente poderia chamar de típicos versus aqueles indeterminados, falar um pouco das ectasias ductais mucinosas, as indicações de punção, as diretrizes, a ablação de cisto e o que o futuro nos reserva. Aqui um painel que vocês já devem ter visto várias vezes, os principais tipos de cistos pancreáticos. Eu diria que o mais comum hoje em dia, sem dúvida, é a ectasia ductal de ducto secundário, o IPMN de ducto secundário, que tem um risco de malignidade menor, comparado ao IPMN de ducto principal, que tem um alto risco de malignidade. Existe também a apresentação mista, e a apresentação mista carrega o mesmo risco de malignidade da apresentação do ducto principal. Os cistos clássicos que nós aprendemos, né, no nosso curso da faculdade, da graduação da faculdade, o cistoadenoma seroso, que é considerado uma lesão benigna, o cistoadenoma mucinoso, que é considerado pré-maligno, e logicamente o cistoadenocarcinoma mucinoso. As coleções fluídas pancreáticas, pseudocistos, necrose pancreática organizada, eu não vou abordar aqui, podemos discutir, e uma outra lesão cística, o tumor sólido pseudopapilar, também chamado pelo epônimo Franz. Mas existem outros tipos, né? Cisto retenção, cisto congênito e o tumor neuroendócrino com apresentação cística. O que nós queremos? Queremos evitar essa situação de identificar um paciente com uma lesão malignizada, com metástase, e tudo que a gente pode oferecer para esse paciente é um diagnóstico histológico. Então, o nosso trabalho é diferenciar uma lesão benigna, como o cistoadenoma seroso, das outras lesões. As outras lesões podem ser francamente malignas e, infelizmente, para esses pacientes, podemos oferecer estadiamento. O estadiamento a seguir vai indicar ressecção ou paliação. Ou, se a lesão não for benigna nem maligna, ela pode ser considerada pré-maligna. Pré-maligna nós temos que diferenciar com baixo grau de malignidade, baixo risco de se transformar em maligna, e para esses pacientes, provavelmente, um programa de vigilância, e o paciente que tem uma lesão com alto risco de virar câncer. Para esses pacientes, ressecção se possível, ou vigilância estreita se o paciente não for um candidato cirúrgico. Então a primeira coisa é, em qual cenário clínico nós identificamos esse cisto? É durante um rastreamento, que nem aquele caso da paciente que eu mostrei, fez um ultrassom, porque tem mais de 40 anos, encontrou alguma coisa e fez a ressonância. Ou é numa situação de vigilância, o paciente tem um risco individual ou familiar aumentado para câncer. Ou pior, o paciente tem uma história prévia ou recente de câncer. É realmente um achado incidental ou tem alguns sintomas que poderiam ser atribuídos a isso? O paciente tem uma dor pós-prandial, teve uns aumentos de amilase e lipase aí um pouco esquisitos, quando passou em pronto-socorro. É realmente um achado incidental? E, obviamente, se tem sintomas que claramente estão relacionados
ao cisto, como, por exemplo, como a professora Dulce falou, uma crise de pancreatite aguda. Muito bem, eu defini o cenário clínico, eu vou para o passo número 2, e não tem dúvida que hoje em dia o passo número 2 é uma ressonância magnética. Pode fazer uma tomografia? Pode, mas o ideal é uma ressonância magnética direcionada ao estudo do pâncreas, com injeção de contraste, que não é contraste iodado, um contraste que em geral não provoca problemas, exceto o problema de insuficiência renal, em pacientes que são propensos a isso, e o estudo é multifásico, né, sem contraste, com contraste na fase arterial, na fase venosa, na fase de equilíbrio, por isso que é chamado multifásico, pelo menos em 4 fases. E todas aquelas características da ressonância, com supressão de gordura, sem supressão de gordura, fase T1, T2, etc. E nessa ressonância, a gente pergunta para o radiologista, existem sinais que causam muita preocupação, né, que são chamados red flags, ou seja, um componente sólido no cisto, um ducto pancreático de mais de 5 milímetros, uma atrofia pancreática montante do cisto, o cisto está relacionado a uma dilatação do ducto biliar principal, do colédoco, ou o cisto médico mais do que 2 centímetros. E hoje em dia a gente sabe que existem alguns sinais de alarme mais importantes do que outros, né? O real red flags, e aqui eu diria, não só um componente sólido, mas o radiologista fala que, além disso, o componente sólido brilhou quando ele injetou contraste. Isso é muito, muito realmente alarmante. O ducto pancreático está dilatado além de 1 centímetro, e isso pode ser na cabeça, no corpo ou na cauda. O paciente tem uma icterícia obstrutiva e o cisto está na cabeça do pâncreas. Essas 3 situações, o risco do paciente ter ou desenvolver um câncer pancreático em 5 anos é de 50% ou mais, e, portanto, essas situações são consideradas cirúrgicas, ou pelo menos o paciente deveria ouvir a opinião de um cirurgião. Mas vamos dizer que nenhum daqueles sinais de alarme existem. Então a gente faz a segunda pergunta para o radiologista. Será que esse cisto tem características que poderia colocá-lo dentro da classificação de um cisto típico? E, logicamente, não é só a morfologia. Existem certos caracteres clínicos, como idade, sexo, a localização do cisto e a morfologia do cisto, que juntas poderiam dizer que, muito provavelmente, o cisto se trata de, e aí a gente dá o nome para ele. Então, paciente na 5ª, 6ª década da vida, do sexo feminino, que tem uma lesão cística na cauda do pâncreas, com septos completos ou incompletos grosseiros, isso muito provavelmente é um cistoadenoma mucinoso, que é considerado uma lesão pré-maligna, né? Então, sexo, idade, localização, morfologia. Normalmente nós encaminhamos cistoadenomas mucinosos, pacientes, para a cirurgia, exceto quando esse cisto tem menos de 4 centímetros, de uma paciente que seja uma má candidata à cirurgia, podemos, e que não exista nódulo mural, a gente pode acompanhar esse paciente, mas se possível, a gente manda o paciente operar todas as vezes. Aqui, o outro lado, a gente tem uma lesão cística, que está no caso na cabeça do pâncreas, que tem esses septos muito delgados, que captaram contraste, que realçaram no contraste, não é verdade? Essa situação que você vê, uma coisa chamada, parecida com uma colmeia, isso é muito característico de um cistoadenoma seroso, acontece igual em homens e mulheres, pequena predominância no sexo feminino, também em 6ª, 7ª década de vida. E a importância é que isso aqui não maligniza. Às vezes, esses pequenos septos se concentram em septos mais grosseiros no centro, que podem até calcificar, dando o aspecto de roda de carroça. Infelizmente, o verdadeiro cistoadenoma seroso microcístico, ele não é a apresentação mais frequente. Existem apresentações macrocísticas, mistas, e às vezes os septos são tão frequentes, os cistos são tão pequenininhos, que parecem uma lesão sólida. Isso aqui, felizmente, é 5 a 10%, mas, em geral, isso aqui é 1/3, 1/3 e 1/3 mais ou menos. Isso aqui é 5%. Mas isso aqui a gente pode dizer, esse é um cistoadenoma seroso. Os outros fica difícil a gente definir. A importância da gente dizer que é um cistoadenoma seroso, que a gente pode falar para o paciente, sua chance de câncer é muito baixa, muito baixa. Veja aqui, em 1.590 operações, 18 lesões foram consideradas agressivas, mas porque localmente elas eram grandes, estavam aderidas, não porque elas invadiram de fato. E até hoje, 28 casos de cistoadenocarcinoma desde 1989. Então,
gente pode falar para o paciente, sua lesão é benigna, cresce lentamente, o tratamento é conservador e você vai ser operado só quando o diagnóstico não for firmado, apesar de uma extensa investigação, ou houver sintomas relacionados ao tumor, ou houver sinais de malignidade. E tudo isso é muito raro. Uma coisa para se ter em mente é que o tamanho da lesão se relaciona com a taxa de crescimento. Então, o cistoadenoma seroso com mais de 4 centímetros pode crescer mais rapidamente do que lesões menores. Isso é importante. Se eu fizer o diagnóstico de um cistoadenoma seroso típico num paciente de 40 anos de idade e essa lesão tiver 4 centímetros, eu tenho que acompanhar esse paciente, porque benigna, essa lesão pode crescer, e quando o paciente tiver 80 anos de idade, essa lesão pode ter 12 centímetros e começar a provocar problemas num paciente idoso. Então, a gente pode tranquilizar o paciente, mas acompanhar é importante por causa do crescimento da lesão. Outro caso de lesão típica, mulher muito jovem, com uma lesão predominantemente cística, mas que tem um componente sólido. Isso é um tumor sólido pseudopapilar, também chamado tumor de Franz, é considerado uma lesão cirúrgica pelo potencial de malignidade. Então, de novo, mulher jovem com uma lesão sólido-cística. Então, existem sim neoplasias que a gente pode chamar de típicas, porque ou a morfologia, o sexo, a idade, a localização podem fornecer uma probabilidade alta de diagnóstico. Para essas situações, eu acho que a ecoendoscopia é opcional, punção mais ainda. Lembrar que as lesões serosas podem mimetizar um tumor sólido pancreático. O segmento está indicado para lesões benignas que nem o cistoadenoma seroso, e a gente só opera quando ele cresceu, for sintomático, e a cirurgia está indicada para o cistoadenoma mucinoso ou o cistoadenocarcinoma mucinoso, no caso, né? O problema é que a maior parte das vezes, infelizmente, o radiologista da ressonância nos diz, olha, isso aqui é um cisto indeterminado, é uma lesão unilocular, localizada aqui entre a cabeça e o corpo, uma lesão localizada aqui no corpo, eu não sei o que é isso. Ou pior, ele fala que isso é um cisto pancreático simples. Ele se confunde com cisto simples de fígado, de rim, e ele fala que isso é um cisto simples. E a gente sabe que cisto simples de pâncreas praticamente inexiste. Isso aqui sempre vai ser um cisto neoplásico, um cisto relacionado a uma crise de pancreatite, mas simples ele não vai ser. Como nesse caso, cujo diagnóstico foi um cisto simples, a gente puncionou, e é um tumor neuroendócrino que tem uma apresentação cística. Mas então, pessoal, levem para casa, não existe cisto simples de pâncreas. Né? O cisto simples de pâncreas verdadeiro é um cisto congênito, que é raríssimo em adulto, 3 casos em 11 mil autópsias. Ele pode também estar presente em algumas situações muito específicas, como aquelas doenças congênitas císticas, que o cara tem milhares de cistos no fígado, no rim. Nessa situação, a gente acredita, sim, que o cisto pode ser simples ou congênito. Existe também uma doença muito característica, chamada von Hippel-Lindau, que o paciente tem cistos no pâncreas, mas não só simples, tem cistos serosos, neuroendócrinos, tem outros tumores no pâncreas, né? Então, a maioria dos cistos de pâncreas são indeterminados, infelizmente, são especialmente lesões uniloculares. Para elas, nós indicamos mais investigação, e a investigação, em geral, é ecoendoscopia. E aqui eu faço mais ou menos isso aqui, não é um algoritmo validado, mas é o que eu costumo fazer. Eu faço ecoendoscopia e, se houver comunicação ductal, eu fechei o diagnóstico. Isso aí é uma ectasia ductal mucinosa, provavelmente de ducto secundário. E fechado esse diagnóstico, eu vou escolher uma diretriz. Tem a diretriz da AIP, que é a Fukuoka, tem a diretriz da Sociedade de Gastroenterologia Americana, tem a Sociedade Europeia, tem a Sociedade dos Radiologistas, escolham a sua diretriz. Eu costumo adotar a de Fukuoka. Se não houver comunicação, não quer dizer que não exista comunicação. Às vezes é uma ectasia ductal de ducto secundário, só que é uma comunicação tão discreta, tão pequena, tão fina, que nem a ressonância e nem a ecoendoscopia conseguiram fechar. Nessa situação, eu passo para o seguinte passo, que é o tamanho. Se o tamanho for menorzinho, menos do que 1,5 cm, e não tiver nenhum sinal de alarme, que eu vou comentar mais na frente, sinais
red flags, sinais de alarme, não tem por causa da ressonância, mas se não tiver nenhum sinal de preocupação ou mesmo alarme, eu vou acompanhar isso aqui, ressonância em 1 ano e depois a cada 2 anos. Se for mais do que 1,5 centímetro, em geral, eu faço punção sim nesses casos. Faço punção, esvazio completamente, dou pelo menos 1 dose de antibiótico e mando o fluido para citologia sempre. Puxa, mas citologia tem uma baixa sensibilidade. É verdade, mas ela tem uma alta especificidade. Se vier célula maligna ou célula suspeita, pode mandar operar, porque isso aqui o patologista não se engana. Se não houver nada, infelizmente, não quer dizer nada. E eu mando também, se tiver volume suficiente para CEA e para glicose. Se o CEA for maior que 192, alta chance de ser mucinoso. Se a glicose for menor que 45, alta chance de ser mucinoso também. Então, se possível. E aqui ficou faltando a amilase. A amilase ou lipase é importante, sim, porque sugere a presença de comunicação se vier muito aumentado. É importante que quem faça isso mantenha um registro do rendimento dessas punções. E foi o que esse grupo holandês fez. E veja que interessante. De 128 punções, eles conseguiram citologia em 35% e conseguiram dosar os marcadores, glicose, aquela história toda, em 55%. Então, veja, parece fácil, mas não é. Às vezes o volume não é suficiente, às vezes o laboratório não faz adequadamente. Então, é importante manter o registro para ver se vale a pena fazer aquele procedimento invasivo no seu paciente. E normalmente eu recebo esses pacientes e eu me dou o direito de contraindicar a punção. Então eu tenho um cisto pequeno e vou ter que atravessar mais do que 1 centímetro de pâncreas, talvez o ducto pancreático aqui, eu não vou expor esse paciente a um risco aumentado de pancreatite por causa de uma lesão dessas. E também, talvez numa lesão dessas pequena, eu não vou atravessar vasos e correr o risco de uma hemorragia por causa de lesões com baixo risco de malignidade, né? E aqui um caso que eu me meti a fazer, eu achei que é um cisto grande, né? Uma lesão de 2,5 centímetros, pelo menos, né? E é indeterminado, não sei se isso aqui é microcisto, se é vegetação, enfim, tem uns vasos por aqui, eu falei, vou puncionar aqui, vai dar tudo certo, puncionei, achei que estava longe do vaso, e eu vejo um dos lóculos aqui cheio de um material ecogênito, ou seja, sangrou e o vasinho danado estava aqui, né? Que eu não consegui apreciar com o Doppler naquela hora. O que a gente faz com esse paciente? Dá antibiótico mesmo, pelo menos 1 semana, para não deixar isso aqui virar um abscesso, orienta o paciente que pode dar pancreatite, mas manda o paciente para casa. Esse caso em particular, Deus ajudou e não aconteceu nada. Outras coisas que estão surgindo no horizonte. Uma delas é endomicroscopia confocal. Eu posso puncionar aquele cisto indeterminado com uma agulha 19 e dentro da agulha 19 passar um catéter de endomicroscopia confocal. Antes eu tenho que injetar fluoresceína na veia do paciente, perguntar se ele não tem alergia, obviamente, e aí eu posso ter uma imagem que nem essas. Eu vejo dedos de luva, característicos, vilosidade, isso aqui é uma IPMN. Fechei o diagnóstico. Não consigo dizer se é um IPMN benigno ou maligno, mas é um IPMN com certeza. E aí tem vários estudos sobre isso, com várias descrições de aspectos de cistos, correlacionando o aspecto com o diagnóstico definitivo. 2 aspectos que eu queria levantar para vocês, mostrar para vocês, essas estruturas vilosas, que são específicas de IPMN, 100%, mas não tem uma sensibilidade perfeita. Então, pode ser o IPMN e eu não consegui reproduzir essas imagens. Outro é esse vascular network, parece uma teia de vasos, você vê as hemácias andando aqui loucamente dentro desses vasos. De novo, 100% específico de um cistoadenoma seroso. Eu fecho o diagnóstico, mas, infelizmente, nem todo cistoadenoma seroso tem esse aspecto. Mas parece que o novo garoto no quarteirão, né, como os americanos falam, new kid on the block, é isso aqui. É você puncionar o cisto com uma agulha 19 e passar uma pinça de biópsia miniaturizada, criada para isso. Isso aqui está aumentado, viu? A pinça é minúscula. E obter histologia. Né? Essa pinça tem até nome, chama Morai, porque só tem uma empresa que produz ela, que é a US Endoscopy, atualmente estéreis. E já aí vários estudos comparando a citologia da punção, que a gente sabe que é ruim, 35%, com a histologia. E, obviamente, a histologia muito superior, não é? Só que
as casuísticas vão sendo apresentadas e a gente vai olhando 2% de sangramento, 2% de pancreatite, né? Aqui nesse estudo multicêntrico, a gente já vê 14 casos de hematoma, né, pancreatite leve, pancreatite moderada, e aqui, por exemplo, 6% de sangramento e 5% de pancreatite. Então, aquela paciente lá do início da apresentação, né, jovem, assintomática, será que eu vou fazer uma ecoendoscopia e expor essa paciente a 11% de complicação entre sangramento e pancreatite? Então, a gente tem que pesar bem isso. Se a gente decidir que vale a pena, quantos fragmentos a gente tem que tirar? O número mágico aqui é 2. Com 2 fragmentos, eles tiveram 100% de adequacidade histológica nesse estudo, mas vejam, 23% de evento adverso, 16% de sangramento e 3% de pancreatite aguda. Felizmente, sangramentos autolimitados, felizmente, pancreatite aguda não grave, mas, de novo, quem que gostaria de internar e deixar 3 dias no hospital aquela paciente do início da apresentação que não sentia nada, tem 40 anos e agora ela teve uma pancreatite aguda e precisou ir no hospital, né? Provavelmente nenhum de nós. Como é que a concordância interobservador é muito boa? Ou seja, você biopsia e dá para vários patologistas, todos eles fecham o diagnóstico porque você está fazendo biópsia e tem histologia, não é mais citologia. E os custos? Bom, uma ecoendoscopia, $1.200, né, particular, para fazer punção e passar aquele probe da endomicroscopia, aquele fórceps miniaturizado, eu preciso de uma agulha 19. E a agulha 19 é difícil de trabalhar em cistos na cabeça do pâncreas e no sinado, então eu tenho que usar uma agulha 19 flexível, ela é mais cara, $300. E o probe da endomicroscopia confocal, $1.000. E a pinça de biópsia, $1.000. Então você vai fazer o pacientinho ou o convênio dele gastar $3.500, a bagatela de R$20 mil, para fazer um estudo completo e oferecer para ele 10% de risco de sangramento ou pancreatite aguda. Então, a gente tem que pensar muito bem o que a gente vai fazer com esses pacientes, né? Muito bem. Mas vamos dizer que a gente teve a felicidade de encontrar uma comunicação, então, sem dúvida, uma ectasia ductal mucinosa. 3 tipos existem: ducto secundário, ducto principal ou mista. Baixa malignidade, alta malignidade e a mista, alta malignidade também. Os ductos de ducto secundário têm um prognóstico melhor. Existem subtipos histológicos, felizmente a maior parte deles é gástrico, que evolui muito bem. Mas existem subtipos, pancreatobiliar, oncocítico, que evoluem pior. História natural de ectasia de IPMN ducto secundário. Vejam aqui um grande número, 100 pacientes, e ao longo de 10 anos o risco de câncer foi 20%, né? Veja desses casos de adenocarcinoma, muito importante essa mensagem. A maioria estava no local do IPMN, mas 2 casos estavam no pâncreas em outro local do IPMN. Significa que quem tem IPMN tem um risco aumentado de câncer não só no lugar do IPMN, mas em toda a glândula. Quer dizer que toda a glândula tem que ser minuciosamente investigada. Da mesma maneira que quando uma diretriz que vocês adotarem disser que pode esquecer o paciente e nunca mais segui-lo, é uma bobagem, porque o paciente tem risco aumentado não só no IPMN, mas tem risco aumentado de câncer em toda a glândula pancreática. Aí surgiram várias diretrizes, né? Sendai em 2006, com os fatores preditivos de malignidade. Esses fatores se mostraram muito bons para descartar câncer, ou seja, se o fator não está presente, eu posso dizer, não tem câncer. Mas quando o fator está presente, um valor preditivo de 14%, quer dizer, operar desnecessariamente 86% dos pacientes. E esses números foram repetidos em outros trabalhos, 100%, 22%. Então, os critérios foram se tornando mais complexos e a gente tem esses critérios aqui da Associação Internacional das Doenças do Pâncreas, a IAP, também chamado critério de Fukuoka, revistos em 2017. Sugiro fortemente que vocês tenham uma foto ou uma cópia disso lá no consultório de vocês e sigam essa diretriz, né? Eu não vou passar por tudo isso aqui não, isso aqui vocês vão ler. Mas o fato é que quando a gente faz ecoendoscopia, pode encontrar essa situação. Isso aqui o que que é? É um nódulo ou é muco dentro desse cisto, né?
Posso aumentar a imagem pra caramba, mas vou continuar na dúvida se isso é muco ou se isso é um nódulo. Existem maneiras modernas de diferenciar, injetar contraste no paciente, desde que seu ecoendoscópio tenha um módulo da processadora para identificar contraste, né? Contraste nada mais é do que albumina com bolhas, e aí eu injeto, eu vejo aqui, depois de injetar ficou mais branco quer dizer que tem vaso aqui, a bolha não fica mais branca. E de fato esse paciente tinha uma displasia de alto grau dentro de um IPMN. E aqui estudos mostrando que essa ecoendoscopia com contraste, ela tem uma sensibilidade maior do que a ecoendoscopia convencional para identificar, diferenciar muco de nódulos. E mais complicando ainda, você pode ensinar o computador a fazer essa distinção. Como? Você injeta o contraste, quando você injeta o contraste, você tem uma curva de captação do contraste, depois uma curva em que você lava o contraste, né, de washout. Aí você ensina o computador a ver esse ângulo de ascensão, o ângulo de descenso, o tempo de descenso, a área disso aqui, e finalmente você correlaciona e o computador depois aprende a falar, isso aqui é displasia de baixo grau, isso aqui é câncer invasivo, isso aqui não é nada. Então isso aqui é o uso de inteligência artificial, né, neural network, que eles chamam, né, para fazer essa distinção. Mas isso é uma coisa que não está disponível ainda aqui, é experimental. E vamos passar para as diretrizes, né? Tem várias diretrizes, como eu disse. Essa aqui é a diretriz da Associação Americana de Gastroenterologia. Ela tem uma baixa especificidade para você dizer que é câncer, mas uma alta especificidade para dizer que é câncer, mas uma baixa sensibilidade. Então, quando você adotar uma diretriz, você vai perceber que ela tem diferentes sensibilidades e especificidades para dizer que é câncer. E isso já foi comparado também. Então, veja aqui a comparação da Sociedade Americana com Fukuoka. Então, isso vocês vão ver repetidos nos estudos. A sensibilidade do critério da Sociedade Americana para detectar displasia de alto grau ou câncer em cisto é baixa, e a de Fukuoka é alta, mas a especificidade da de Fukuoka não é tão boa. Então aqui, esse estudo comparou Fukuoka com europeia com americana, e vocês vão ver que isso é repetido. A americana tem uma baixa sensibilidade para detectar câncer e uma alta especificidade. Então ela pode ser útil para um paciente de alto risco cirúrgico. Eu só quero operar o paciente se eu tiver certeza que ele tem câncer. Use essa diretriz. E a de Fukuoka é o contrário, ela tem uma alta sensibilidade e uma baixa especificidade. Tá? Outro trabalho mostrando exatamente a mesma coisa. E aqui um trabalho interessante. 225 pacientes. Desses 225 pacientes, 9 tinham câncer no IPMN, 2 tinham displasia de alto grau e 12 tinham displasia de baixo grau no IPMN. Então, veja, tinha aqui 23 pacientes, 10% dessa coorte que precisava de cirurgia. Se eu tivesse utilizado a AGA, a Sociedade Americana, eu teria encaminhado 50% desses 9, 50% desses 2 e 17% desses 12 para cirurgia. Então, se eu tivesse utilizado a Sociedade Americana, eu teria mantido 44% dos pacientes com câncer sob vigilância, 50% dos pacientes com displasia de baixo grau em vigilância e 83% dos pacientes com displasia de baixo grau em vigilância. Portanto, essa é uma diretriz perigosa para esse tipo de função, né? Outra coisa muito interessante da diretriz de Fukuoka, que é aquela que eu adoto, é o seguinte: se eu não tiver nenhum dos critérios de alarme ou de preocupação, a chance desse paciente ter câncer, 5 casos de câncer em 853 lesões em 5 anos, a chance é muito baixa. Por outro lado, se eu tiver aquele high risk stigmata, os sinais de alarme verdadeiros que eu falei para vocês no começo, né? Nódulo, dilatação de ducto, icterícia obstrutiva, a chance do cara ter câncer em 5 anos é 50%. Por outro lado, se eu tiver aqueles sinais de preocupação, os chamados worrisome features, em 5 anos o risco dele ter câncer é 5%. E se eu acompanhar esse paciente e, de repente, esse worrisome feature estiver estável, então o ducto pancreático tem 6 milímetros,
Eu acompanho ele e continua com 6 milímetros. Em 6 meses, o risco dele é igual a esse risco aqui. Cai de 5% para mais ou menos 1 em 1000, 0,1%. Então, é muito útil realmente essa diretriz. Então, as diretrizes não são perfeitas, a diretriz de Fukuoka tem uma melhor sensibilidade e a da AGA tem uma melhor especificidade. O mais importante é usar um approach multidisciplinar e eu cada vez mais tenho puncionado os cistos mais frequentemente. Vamos falar um pouco de ablação de cisto, né? Tem vários estudos que utilizaram etanol com paclitaxel, etanol com paclitaxel e gencitabina com paclitaxel, e os estudos que utilizaram os agentes quimioterápicos tiveram uma remissão completa maior do que os estudos que utilizaram só etanol. Remissão completa aqui em 70%. Isso é a maior casuística, 158 casos, 70% de remissão completa, né? Mas tem eventos adversos aqui, vocês veem que de 160 pacientes, 10% tem pancreatite, tem algum problema. Eu trago a casuística da Mayo Clinic, não pelo tamanho dela, mas para lembrar, ó, um paciente, eles fizeram etanol e tiveram uma redução de 70% do volume do cisto, que era grande, né? 50 milímetros. Esse paciente morreu de câncer pancreático metastático 3 anos depois. Então a gente não pode brincar com isso aqui não, pessoal. Isso aqui tem que ser estudado dentro de protocolos de pesquisa. A novidade é uma agulha de ecoendoscopia que transmite energia, né? Estava demorando a aparecer isso aqui. Então é uma agulha grossa, 19 gauge, que transmite energia de um gerador de radiofrequência. Radiofrequência é eliticidade, não é muito diferente disso não. Tá? Uma eliticidade controlada, ok? De baixa voltagem. E aqui tem um estudo multicêntrico europeu, que eles utilizaram essa radiofrequência ecoguiada em tumores neuroendócrinos, vamos esquecer essa coluna aqui, e utilizaram também em neoplasia pancreática cística, 17 casos, veja o segmento em 12 meses, tiveram desaparecimento em 85%, bom resultado, né? Mas tiveram algumas complicações aqui, como pancreatite e até perfuração de delgado. Então, de novo, é alguma coisa que está em evolução. O futuro de tudo isso aí, eu acho que o futuro atual é todo mundo está louco para fazer biópsia. Então, cada vez mais trabalho com biópsia, né? E alguns trabalhos surgindo de ablação. Mas eu acho que realmente o futuro reside no painel molecular. Eu tenho muita esperança que num futuro próximo a gente possa pegar 1 ml do fluido do cisto, mandar para um painel molecular e baseado nesse painel molecular, vários marcadores vão dizer para a gente o que fazer com esse paciente. Para mim, é o melhor cenário, o cenário menos agressivo e menos invasivo. Mas, por enquanto, o futuro atual é biopsiar e estudos em ablação de cisto. E o que fazer com essa paciente, né? Eu acho que essa paciente, ela tem um cisto na cauda que provoca ou está relacionado a uma dilatação pancreática. Isso é muito preocupante. Numa paciente jovem, eu não funcionaria, eu faria uma pancreatectomia, pelo menos sugeriria uma pancreatectomia caudal, né? Provavelmente por laparoscopia ou por robótica. É isso, pessoal. Obrigado. Um prazer estar com vocês. Muito obrigada, professor Fauzi. Brilhante a apresentação, trazendo toda a sua experiência, né, de um tema que realmente suscita muitas dúvidas e que posteriormente a gente vai debater um bocado sobre elas, que já tem várias pessoas enviando. Nós gostaríamos, antes da gente abrir para o debate, para os questionamentos, o professor Fernando Costa, que foi cria aí da USP, né, aluno de Fauzi, aluno de Dulce, e é nosso professor, né, tão jovem, ele é o nosso representante da Sociedade Alagoana de Gastroenterologia, na FBG, como jovem gastro, né, e já com tanta experiência, né, de vida, mesmo tão pouca idade. O Fernando, ele é gastroenterologista pela Faculdade de Medicina da USP, é doutor em gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da USP e professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFAL. E também do SESMAC, né, Fernando? Isso, também do SESMAC.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a doutora Leila, nossa presidente, né, pelo gentil convite e dizer que eu estou muito honrado em fazer parte dessa mesa com dois grandes expoentes da pancreatologia brasileira. Muito obrigado mesmo. Bom, eu vou apresentar um caso meu, tá certo? É um paciente que chegou para mim no meio da pandemia ano passado, tá? Bom, todo mundo está vendo minha tela? Tá. Apresentar. Bom, então é um caso meio que interativo, tá certo? As respostas são anônimas e eu peço que todo mundo se cadastre nesse site aqui, no puloleve.com/Fernando Costa, tá? À medida que a gente for passando o caso, vão ter umas perguntas e é só para a gente comentar, tá bom? Então, é um homem de 71 anos, médico, que tem um excelente performance status. Ele veio com uma queixa de uma dor epigástrica há 3 meses, que era uma dor tipo queimação, com irradiação dorsal, sem melhora após o uso de esomeprazol 80 mg e domperidona 30 mg ao dia. Ele estava se automedicando em casa, tá? E ele conta que tinha modificado um pouco o estilo de vida, tinha feito uma dieta por conta própria e tinha perdido 13 quilos de janeiro, fim de janeiro até começo de maio do ano passado. De antecedentes dele, ele é diabético e vinha uso de glifage, tinha feito a descoberta da diabetes há 2 anos, hipertenso em uso de olmesartana e hidroclorotiazida, tinha obesidade grau 1, etilista de fim de semana, tomava uma garrafa de vinho por fim de semana, e a irmã dele teve um glioblastoma multiforme aos 49 anos e faleceu disso. Bom, essa é a história dele, tá? Aí ele trouxe uma endoscopia, que não tinha grandes coisas, um refluxo, uma gastrite leve, H. pylori negativo, e eu fiz uma colonoscopia dele, e eu encontrei 14 pólipos, tá? A maioria entre 4 milímetros e 6 milímetros, e um no sigmoide de 7 milímetros, que era o que tinha a aparência mais feia, no sigmoide distal. Então a gente vê essa lesão mais elevada, né, polipoide, e no ápice dela a gente vê um pouquinho de perda do padrão de cripta. Eu fiz a mucosectomia e, na verdade, era um adenoma com displasia de alto grau, tá? Todos os outros 13 eram adenomas com displasia de baixo grau, e todos foram ressecados, margens boas, tá? E ele trazia um CA19, que em janeiro era em torno de 100, ele não procurou ajuda, e aí em maio estava em torno de 300. Então a gente tem um paciente que tem uma dor epigástrica, que tem vários pólipos colônicos e que tem um CA19 em crescendo, tá? Só para lembrar vocês das limitações do CA19, né, que outras doenças malignas, da via biliar, carcinoma hepatocelular, neoplasias gástricas, carcinoma coloretal e ovário também aumentam o CA19, outras doenças benignas, como a colangite aguda, cirrose, colestase, e ele tem uma excelente especificidade e uma razoável sensibilidade, mas que para rastreio de adenocarcinoma pancreático ele não é muito bom. Esse estudo grande na Coreia, de quase 71 mil pessoas, viu que ele tem um valor preditivo positivo muito baixo, que chega a beirar 1%. Então, diante de pessoas que a gente está procurando são doentes com resultado positivo, então não vale a pena usá-lo como rastreio, né? Ele vem mais para ajudar a diferenciar num paciente que tem uma lesão pancreática, né? É muito melhor. Tá, então, diante desse quadro aqui, qual era o primeiro exame a ser solicitado? Então, vocês podem entrar aí e podem colocar, não tem resposta certa, tá certo? Não se sintam pressionados pela brilhante apresentação do professor Fausto para marcar a endoscopia de cara. Então, por favor, dá um tempinho aí, 1 minuto. Beleza? É só entrar nesse site aqui. Esse aqui, ó, poleve.com/Fernando Costa. Só precisa isso. Eu coloquei no chat também o site. Obrigado, Julia. Pessoal, é interativo, hein?
Será que tá tendo algum problema? Ninguém tá indo. Aí. Bom, podem ir. Beleza. Foi exatamente o que eu fiz. Na verdade, ele já veio já com uma tomografia, mas era o que eu teria feito inicialmente, uma tomografia, e foi encontrada, né, na cauda pancreática uma lesão cística de baixa densidade, que parecia que se comunicava com o ducto pancreático principal, tá certo? Aqui no maior aumento a gente vê essa lesão cística, tá certo? Que o Thiago até laudou. Então, uma imagem cística alongada de paredes finas na cauda, relacionada à dilatação cística do ducto pancreático principal, com aparente realce ductal associado, medindo 2,5 por 9 milímetros, tá, de diâmetro, sem nenhum nódulo mural, espessamento parietal, sem nenhuma lesão expansiva sólida pancreática ou linfonodo, né, tronco celíaco e todas as artérias, tudo livre, tá? E daí eu prossegui a investigação, pedi uma colangiorressonância para avaliar melhor, tá? E, de fato, a gente vê aqui que a gente tem uma lesão cística, que, na verdade, é uma dilatação do ducto pancreático principal, né? Nessa lesão, nessa foto, a gente consegue ver melhor aqui no T2, a gente tem um ducto pancreático principal que vem todo fininho e, de repente, ele se dilata, tá? E aqui a gente consegue ver ainda com maior intensidade, parecem até 3 cistos, né? 3 septos. E bom, e daí já veio com... A diferença entre os exames foi mais ou menos 7 dias, tá? E aí já vim com um tamanho maior, de comprimento de 2,5, com o diâmetro de 1,1, tá? Baseado somente nisso, a gente já indicaria cirurgia, né, mas eu disse, não, vamos fazer uma ecoendoscopia. Eita, perdão. Desculpa, eu esqueci que tem essa pergunta. Deixa eu abrir aqui, que tem que ativar. Pronto, ativei. Agora. Também, se alguém pensar diferente, pode falar. E agora vai. Pronto. Fernando? Oi, pois não. Então, veja, não dá para diferenciar que existe um tumorzinho pequeno e que a dilatação é provocada por um tumor sólido, né? Um paciente que emagreceu, que tem um CA19 elevado. Então, é um operoma, não tem dúvida, mas a ecoendoscopia poderia ajudar só com fazer esse diagnóstico diferencial, se tem alguma coisa sólida provocando a dilatação, ou se realmente é o IPMN de ducto principal. Nas duas, é cirurgia igual, né? Sim, concordo plenamente, professor Fauzi. Foi o que eu pensei na ocasião, mas se alguém dissesse, for por isto e for dizer, já é mais do que, tem mais do que 1 centímetro, não precisa fazer a ecoendoscopia, já vai direto para a cirurgia, mas eu acho que é importante o colega saber, né? Ele vai melhor, vai bem mais estudado para a cirurgia, não é isso, professor? Sim. Se alguém quiser pensar diferente, acho que pode passar isso. Bom, aqui é a papila vista pela ecoendoscopia, tá certo? Uma papila duodenal maior, sem alterações. E no exame a gente consegue ver realmente que você tem um ducto de Wilson, ele vem fininho, como é de se esperar na cauda pancreática, a gente vê uma dilatação ductal, tá? Mais ou menos com o mesmo tamanho, 2 centímetros e 8 milímetros, né, de maior diâmetro, mais ou menos igual ao que a tomografia viu, né? Aqui a gente vê o local da dilatação, né, bem mais claramente, e eu não vi nenhum nódulo que estivesse obstruindo ou gerando essa dilatação a montante, tá certo? Apenas, realmente, era uma dilatação do ducto pancreático principal. Como a gente estava no contexto de pandemia, isso aqui já foi começo de junho, a gente não tinha vaga de internação em hospital, não tinha UTI com facilidade, eu fiquei com medo de fazer uma punção e o paciente tem uma pancreatite por uma coisa que eu já sabia que tinha que operar. Então, eu encaminhei ele para o cirurgião. Eita, perdão. Alguém faria diferente? Não faria cirurgia? Deixa eu botar aqui.
quiser também abrir e falar, pois não. Fernando, eu queria dizer só uma observação do professor Marcel, lá de São Paulo, que ele diz que é o seguinte: tem um bandido na sua frente com um revólver pronto para atirar, o que é que você faz? Né? Então, você tem que se antecipar a ele. Eu acho que não tinha como realmente a gente não pensar, né, em fazer ressecção. Eu acho sim, que sim, eu também, né? Sim. E alguém abriu a chat? Posso fazer? Eu concordo com a Leila. Eu sou a fã número 1, falei na minha aula, eu acho que a ecoendoscopia é um padrão ouro, mas nesse caso, não tinha, eu acho que realmente o reforço por indicação cirúrgica era enorme. Um nível, eu sei que o CA19-9 tem outras causas, inclusive uma que eu não sabia, fiz um levantamento, paciente que teve anteriormente trombose pulmonar, quadros pulmonares, pode ter CA19-9 alto, mas não 300, esse nível eu nunca vi. Eu tenho a impressão que a indicação cirúrgica já estava feita, né? Professora Dulce, só que eu queria ver se tinha mais alguma coisa, eu fiquei com medo dele ter alguma outra lesão não diagnosticada, pequena, de 5 milímetros, não diagnosticada, e que não consegue ser vista na ressonância, e aí eu preferi fazer uma ecoendoscopia para a gente certificar, mas a punção realmente não ia mudar conduta nenhuma minha, e, enfim, eu não fiz a punção, eu indiquei logo a cirurgia. Vou voltar aqui. Bom, era para relembrar os critérios de Fukuoka, tá? Então, esse aqui é o achado histológico da lesão. É uma lesão, é um IPMN, tá certo? De ducto principal, em que a gente vê um epitélio sem muita displasia, pelo menos assim a patologista me falou. E o mais curioso é que no parênquima não tumoral tinha uma pancreatite crônica e uma neoplasia intraepitelial pancreática de baixo grau, um PANI1, né? Então, o fechou realmente na imunohistoquímica, era um IPMN baixo grau, uma neoplasia mucinosa papilífera, subtipo gástrica, com displasia de baixo grau, tá certo? E estava tudo livre de comprometimento, o paciente evoluiu com uma pequena fístula, né, que resolveu em 7 dias de internação, ele ficou bem e teve alta depois e está super bem até agora e vai para os exames de controle. Fez exame de controle no fim do ano e vai para os segundos exames de controle agora. E o CA19-9 caiu? Só por curiosidade. Caiu sim. Impressionante, né? Caiu sim. Só depois de tirar já, professor Fausto, porque a colono, ele já veio com o CA19-9 alto. Só de tirar aqueles pólipos todos, já caiu o CA19-9 dele. Ele ficou impressionado, porque eu insistia com ele. Tem outras causas também. Vamos ver se tem mais coisa. Ele não queria fazer colono. Eu disse, não, vamos fazer, tem que fazer colono. E aí, porque ele nunca tinha feito colono com 71 anos, nunca tinha feito. Senão tem que fazer, vamos insistir muito e... Bom, deu certo. E é descrito, né, Fauzi, IPMN com lesão de cólon, com CA de cólon, né? Verdade. Que lindo caso, parabéns. Belíssimo. Esse CA19-9 surpreendente. Nesse caso, Fernando, Fauzi e professora Dulce, como vocês achariam que deveria ser o segmento desse pâncreas, já que estamos diante de um pâncreas já com algumas alterações de cronicidade, né, de algumas alterações, a gente seguiria só realmente através da ressonância ou a gente faria uma ecoendoscopia com mais frequência? O que é que vocês sugerem? Eu acho que a partir do momento do que o Fauzi expôs, que você pode ter várias lesões, não só vários IPMNs, mas a maior incidência de câncer de pâncreas, eu acho que esse paciente tem que ser bem acompanhado. Eu alternaria, não sei se vocês concordam, eu alternaria uma boa imagem, mas, por exemplo, numa primeira vez, daqui a um ano, eu faria uma nova ecoendoscopia. Não sei o que vocês acham. Totalmente de acordo com a Dulce. É o que eu vou fazer agora esse mês, de junho.
Já tá tudo agendado. Perfeito. Agora eu concordo plenamente. Uma dúvida que eu teria, a gente pode agora começar realmente as perguntas, né, com relação à aula, parabenizar o Fernando, que foi belíssimo caso, né, muito bem conduzido e com um resultado assim, bom para o paciente, né, no final das contas, né, diante do que poderia ser, e a gente realmente você vai ter que seguir isso mais de perto, mas, por enquanto, nenhum indício de neoplasia maligna, né? Mas aí, Fauzi, o que eu gostaria de saber de você, assim, a princípio, uma dúvida grande que eu tenho, porque, segundo os critérios da Associação Americana, aqueles tumores menores, aqueles IPMNs menores do que 3 centímetros, e que você acompanha ao longo de 3 anos, de 5 anos, e ele não muda de aspecto, você não precisaria se angustiar tanto com ele, ou não é tão simples assim? Realmente o ideal seria funcionar eles mesmo, eles menores do que 3 centímetros e sem dar nenhum aspecto de progressão, se for situado no ducto pancreático secundário. Olha, particularmente eu acho que esses critérios da sociedade americana precisavam ser revistos. Essa situação que você me passou, ela tem 2 problemas. Primeiro, você não vai deixar de acompanhar um paciente que tem um IPMN, porque, como a gente já comentou, ele tem risco de ter câncer por outros motivos. Veja que no caso do Fernando, no parênquima pancreático normal já tinha um panin tipo 1. Ou seja, o pâncreas do paciente é doente, ele pode ter adenocarcinoma não relacionado ao IPMN em outros lugares. Então, para mim, esse paciente precisa ser acompanhado. Não é porque o IPMN está estável que eu não vou acompanhar mais. E 3 centímetros é um tamanho que é um tamanho que me preocupa muito, né? Eu não vou dizer que eu funcionaria seguidamente esse paciente, mas acompanharia com certeza. Com certeza. E com esse tamanho, a indicação de Fukuoka é alternar ressonância com ecoendoscopia. Então, eu acompanharia, de jeito nenhum vou abandonar um paciente desses. Não mesmo. Aliás, só um comentário. Eu acho que esses pacientes nunca devem se parar à observação. Cada vez mais a gente acha que IPMN é muito menos boazinha do que se pensava, né? Eu acho que particularmente a minha crítica ao guideline da AGA é justamente esse, né? Ele permite que você pare de acompanhar o paciente após 5 anos de uma lesão estável, e a gente sabe que mesmo os IPMNs de ducto secundário com baixas características de malignização, existe um risco, mesmo que pequeno, dessa lesão evoluir. Então, a princípio, eu também concordo que eu acho que é uma lesão que não pode ser, a gente não pode parar de acompanhar. Então, vocês acham que todas as lesões císticas pequenas merecem ser puncionadas, mesmo ou não? Não valeria a pena fazer a punção? Teria que jogar dentro daqueles critérios? A gente está diante de um cisto, imagine um cisto pequeno de 1 centímetro, 2, e que ele não mostra nenhum sinal de evolução nas ressonâncias seguintes. Vocês acham que valeria a pena, mesmo assim, fazer uma ecoendoscopia e possivelmente uma punção? Qual seria o posicionamento de ordem prática, né? Assim, já que a gente está diante de uma plateia com gastroenterologistas de vários segmentos, né? Alguns que se dedicam mais ao fígado, como eu, outros mais à parte do tubo digestivo. Mas aí qual seria a conduta, a mensagem que a gente poderia levar assim para casa dessa noite, diante de uma lesão cística que seja de um ducto secundário e que não apresente sinais maiores de crescimento? Eu posso fazer um comentário? Primeiro, avaliação clínica. O professor Fauzi Maluf faz a maioria dos meus exames de ecoendoscopia, nunca eu escrevo com punção. Eu acho que essa opção é de quem vê o paciente, de quem faz o exame.
Eu acho incorreto, na hora que nós fazemos o pedido, a gente especificar que quer a punção, exceto em situações específicas, é óbvio. Mas eu não acho correto a gente pedir punção habitualmente, não. Professor, só um comentário assim de ordem prática do dia a dia, é que o convênio, se você não botar compulsão, ele não autoriza. Aí eu tenho que fazer, aqui em Marcel, eu tenho que fazer um novo relatório para botar compulsão, porque senão Sim. depois ele não me faz. paga a agulha. Eu acho que a gente tem que fazer depois, porque eu não consigo achar correto a gente mandar o paciente já com pedido especificado de punção. Posso estar enganada. Se necessário. A Sim, critério do endoscopista. A critério, perfeito. Mas aí precisa ter escrito compulsão, porque senão, tipo, dificulta muito a vida. Eu acho que pode pôr a critério do endoscopista, isso eu concordo. Né? Fauzi, o que você acha? Eu acho que sim. A critério, tudo. Colocar compulsão seco, acho que é ruim. Né, não deve fazer, porque parece que tem que funcionar tudo, e infelizmente a gente recebe a maior parte dos casos assim, né, com punção, e eu concordo com vocês, se é necessário. E respondendo à pergunta da Leila, eu também concordo com o que já foi falado, se você tem uma lesão que ela é de IPMN, que não tem sinal de alarme, não tem sinal de preocupação, né, red flag, nem worrisome feature, e o meu ponto de corte é 1,5, 2 centímetros. Se ela for menor do que isso, eu não faço nada. Se ela tiver a partir de 1,5, eu começo a coçar a mão para fazer uma punção pelo menos uma vez dessa lesão. Já está ficando meio grande. 2 centímetros para mim já é um ponto de corte meio complicado para cistos pancreáticos tipo IPMN. Tá bom? Agora, abaixo disso, acho que a gente pode seguir a diretriz e não fazer nada e só acompanhar o paciente com ressonância, intervalos conforme a diretriz sugere. Agora, que bom, Leila, que vocês têm aí exame como esse que a gente viu que o Fernando apresentou, feito por ele. Porque eu volto a dizer, a gente precisa do ultrassom endoscópico. Não é, Fauzi? É um padrão ouro. Toda a literatura fala isso e a gente tem que reivindicar. É na hora que a gente reivindica que a gente consegue. Em relação a tudo, nós introduzimos há 40 anos atrás, professor Motti e eu, a pancreatina no Ministério da Saúde. Por quê? A gente começou a reivindicar e mandar relatórios. Mesma coisa, eu acho, com os exames que são necessários. Eu concordo, professor, e a gente teve um grande ganho, né, com o Fernando Costa chegando para a gente e fazendo esses casos, assim, bonitos, como ele exemplificou, e nós temos outros. Anteriormente, a gente precisava deslocar o paciente até Recife ou até São Paulo para que fosse submetido a um exame de ecoendoscopia, e agora a gente já tem disponível no nosso estado e através do convênio de saúde, que dá uma grande segurança para nós também. Perfeito, perfeito. Professora Dulce, um questionamento para a senhora, assim, diante daqueles pacientes que têm quadros de pancreatite crônica, que a gente inicia o tratamento deles com a reposição com CREON, na dose adequada, e mesmo assim o paciente se mantém com o quadro diarreico, com a perda nutricional, como a senhora orientaria isso? O que a gente deveria procurar nesse paciente para ver se há uma falha terapêutica, se há uma baixa adesão ao tratamento, se haveria alguma patologia associada? Como a senhora nos orientaria? Passo a passo. Primeiro, a dosagem adequada, 40, 50 mil unidades de lipase em cada grande refeição. Eu sou um pouco crítica do uso, a enzima tem que ser usada, mas eu vejo muito pouca adesão na alimentação intermediária, nos lanches. Acho que o paciente adere muito pouco. Segundo lugar, a gente controla rapidamente o aspecto das fezes e o peso do paciente. Não começou a ganhar, pensar se não há excesso de acidez. Então, associar, não de cara, não, só se o paciente não está respondendo, associar o inibidor de bomba para melhorar o pH, para que essa enzima seja ativada.
Não melhorou pensar na superpopulação bacteriana, que é muito comum nesses pacientes. Aí a gente usa antibiótico por uma semana, na grande maioria das vezes esses pacientes já melhoram. É difícil a gente precisar ir mais para frente. Cuidado com a adesão. Muitos pacientes não aderem ao tratamento. Leila, deixa eu só fazer aqui uma pergunta. Professor Fauzi, tem uma pergunta para o senhor aqui, do Enio. Ele está perguntando qual o papel da pesquisa da mutação dos raios ginais no aspirado do líquido para diagnóstico de lesão mucinosa. O senhor consegue fazer na prática clínica, professor, ou só em contexto de pesquisa? Como é que está isso aí em São Paulo? Obrigado pela pergunta, Enio. Saudades de você. A gente trabalhou juntos há muitos anos atrás. Como eu falei, acho que o futuro é painel molecular. Se você tiver disponível, sem dúvida, a presença de Carras é compatível com cistoadenoma mucinoso, ou uma lesão mucinosa, cistoadenoma ou IPMN. Né? E Gnase a mesma coisa. E Gnase em IPMN também pode sugerir algum caminho para malignidade. Então, sim, é muito valioso, muito importante, só que respondendo agora ao Fernando, é uma coisa que estava disponível há um tempo atrás, mas agora não está mais. Então, hoje em dia, eu não tenho pelo menos para quem mandar, né, esse negócio de painel molecular de fluido de cisto. Lembrando que você precisa ter células no meio do fluido para poder extrair DNA e fazer essa avaliação de genes, né? Isso é uma coisa também só com uma expertise muito específica. E agora, em São Paulo, desconheço quem esteja fazendo. A Eleusa, nossa presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia, capítulo Alagoas, que está aqui presente, fez uma pergunta. Paciente 30 anos, japonesa, com doença policística hepatorrenal, apresentando elevação de amilase CA199 em torno de 150. Não foi submetida à ressonância porque tem passado de clipe por aneurisma cerebral. Fez ecoendoscopia e apresenta cisto no corpo do pâncreas, medindo 0,4 centímetros, com comunicação com o ducto principal, sem complexidade, além da microlitíase. Devo me preocupar com esses marcadores e fará a colestectomia. Professora Dulce, professor Fauzi. Fauzi, onde você está? Eu observaria, eu acho que a conduta está adequada, mas eu acompanharia de perto essa paciente. Aparentemente, não tem nenhum sinal de alerta nesse momento. Ela vai para a colecistectomia, eu observaria por enquanto. Faria um segmento de ecoendoscopia depois de quanto tempo? Teoricamente, eu deveria, daqui a um ano, fazer uma ressonância, já sei que ela não pode, e depois a ecoendoscopia. Então, daqui a um ano, eu faria uma ecoendoscopia. Fernando, concorda? Acho que sim, senhora. Eu faria daqui a um ano uma ecoendoscopia. Deixa eu dar uma palavrinha só que eu não dei por causa daquele problema da entrada. Eu não tenho como agradecer, eu só tenho amigos em Maceió há anos, no estado de Alagoas, então, para mim, é um prazer enorme, vocês não têm que agradecer nada. Vamos... Aproveitando, eu gostaria de transmitir as desculpas da professora Celina Lassé. Minha querida irmã. Ela está com 2 irmãs internadas com Covid. Uma delas ficou em estado muito grave agora à noite e ela estava inscrita para participar da reunião e, infelizmente, não pôde estar presente. Mas ela é uma fã sua. Não, ela é uma irmã, querida. Nós fizemos pós-graduação um beijo juntas. Para vocês, e para a Fauzi, para o Fernando, para a turma toda, mas, infelizmente, não pôde estar presente, graças a Estou sendo por ela, vou mandar uma mensagem para ela. E vamos continuar aí fazendo as perguntas, né, gente? Quem gostaria de se manifestar mais aqui na plateia, se quiser, pode abrir o microfone. Tem uma pergunta do Tiago Costa de Almeida. Tiago Costa, tem sim. Paciente com lesão sólida na cabeça do pâncreas, associada à dilatação cística irregular do ducto pancreático principal na cabeça e corpo, e dilatações císticas de ductos secundários. Pancreatectomia cefálica apenas?
O ultrassom endoscópico é que mostrou isso daí, as dilatações de duto secundário? Fiz não esse caso, viu? Fiz não esse caso. Não? Não fiz não esse caso. Tem indicação, né? Posso falar aqui? Posso abrir meu microfone? Vocês estão me ouvindo? Tá? Pode, Tiago. Pode, e abra a Bom, imagem também, Tiago. Eita, só deixa eu me arrumar aqui rapidinho. Bom, é o seguinte, esse é um paciente que fez recentemente, ele tinha feito, pai de uma colega médica, oncologista, inclusive aí em São Paulo, e fez iniciou com um quadro de icterícia e fez uma ressonância magnética que tinha uma dilatação cística de ducto pancreático principal na cabeça e no corpo, né? Não tinha dilatação cística do ducto pancreático principal na cauda e tinha vários cistos de ducto secundário em todo o parênquima pancreático. E tinha uma transição abrupta de calibre na cabeça do pâncreas que parecia ser uma lesão, mas mal definida, né? Me parecia ser realmente uma lesão neoplásica na cabeça do pâncreas, mas realmente mal definida pela tomografia, pela ressonância. E aí, assim, a minha dúvida é se isso daí é um IPMN, a minha opinião era de que era um IPMN misto, né? Com uma lesão, um adenocarcinoma de cabeça do pâncreas, e o paciente foi para São Paulo, fez uma endoscopia com punção e confirmou uma lesão neoplásica na cabeça do pâncreas, né, adenocarcinoma, e ele foi submetido a uma pancreatectomia cefálica aí em São Paulo. Era um adenocarcinoma? Era um adenocarcinoma de cabeça do Quantos pâncreas. anos ele tem? 60 e alguma coisa, não sei dizer. Mas, assim, a minha dúvida seria só uma pancreatectomia cefálica ou esses pacientes teriam que fazer realmente uma pancreatectomia total por ter o pâncreas completamente doente, ou se faria realmente uma pancreatectomia cefálica e seguiria de forma mais próxima esse restante do parênquima pancreático aí. Veja se tem alguma forma da gente diferenciar, assim, porque... Eu acho que não vai mudar o prognóstico. Não, né? Acho que não. O que vocês acham? Acho que é uma cirurgia... eu posso estar enganada. Eu acho que se ele já tem o diagnóstico de adenocarcinoma, eu tenho a impressão que provavelmente nós não vamos ter tempo para que ele evolua com aquelas dilatações císticas para mais malignidade. Eu acho, a impressão que eu tenho é que não vai mudar o prognóstico. Esse é um aspecto importante que a Dulce comentou, a professora Dulce comentou. E outro aspecto, Tiago, é que normalmente quando se faz pancreatectomia nesses casos, o cirurgião toma o cuidado de fazer congelação da margem da lesão, principalmente quando é IPMN, porque ele sabe que pode continuar tendo o epitélio displásico mais em direção ao corpo e à cauda. Então ele faz a pancreatectomia no limite que ele acha, e aí o patologista faz a congelação. E aí, se o patologista falar na congelação que não tem mais nada, ele corta por ali. Ah, mas sobraram cistos em ductos secundários. Você não vai submeter o paciente a uma pancreaté total por causa disso, porque o diabetes que esse paciente vai ter é um diabetes muito grave, difícil de controlar. Então, você tira a lesão principal com margem e reza pelo melhor, como a professora Dulce estava comentando, porque, infelizmente, a história natural de IPMN ducto principal que vira adenocarcinoma, ela é ruim, né, Dulce? Sim, e você com a pancreaté, não estou dizendo que é indicação para fazer isso, mas a pancreaté cefálica vai dar uma qualidade de vida menos ruim do que a pancreaté total, que é isso, né, Fausto? Isso que você falou. Sim, com certeza. Mas nesse caso, a pancreaté deveria ser na margem do cisto ou na margem do cisto de ducto principal ou na margem da lesão sólida apenas? Eu não sei se tem algum, não cheguei a ver alguma coisa em relação a isso. Mas, assim, deixaria o ducto pancreático, o IPMN ducto pancreático principal? Não, em geral não. Em geral você tira o sólido e tira a parte dilatada, que é onde está o tumor. E manda para o patologista na sala. E o patologista na sala diz, aqui tem tumor, tem displasia de alto grau e agora não vejo mais nada. O ducto está com epitélio normal. Tá bom. Ou não, continua com o epitélio alterado. Corta mais um pouco. Sim.
E tem o risco de virar uma pancreatite total, sim, tem o risco. Mas certamente eles devem ter tido esse cuidado de fazer congelação na sala. Fauzi, veja aqui, paciente, 37 anos, sexo masculino, do Thales Real, né? O que você acha? Thales Nobre, é. Então, paciente de sexo masculino com margem cística de 3 centímetros, fez uma EQDA sem comunicação com ducto, múltiplos cistos. E o maior com 3 centímetros. A punção CA 6.000 e a amilase 75. Tomografia prévia, calcificação parenquimatosa. Elastase normal. Como interpretar e conduzir? Mucinoso em homem. Então, eu não sei onde é que está, né? Se está na cabeça, onde é que está essa lesão. O Thales está presente aqui na reunião. Pode falar. Fala aí. Ele falou que é no corpo cauda. Então, assim, realmente mucinoso em homem é exceção da exceção da exceção, dizem que não existe, mas outro dia eu vi um outro caso de descrição em que juraram que era um cistoadenoma mucinoso no sexo masculino. Então, assim, se existir é muito raro. Mas provavelmente essa lesão deve ser mais provavelmente um IPMN, né? Porque essa coisa de sem comunicação com o ducto, Thales, é como eu falei, às vezes nem a ecoendoscopia consegue identificar a comunicação. Às vezes até, coisa que não se faz mais, mas eu cheguei a fazer pancreatografia em alguns pacientes e o muco que tem lá é tão espesso que o contraste não consegue entrar na comunicação e mostrar que aquilo é IPMN. Então, na prática, não ver comunicação não quer dizer que não exista comunicação. Então, mas o CEA é muito alto. O CEA é muito alto. Com esse CEA muito alto, é mucinoso ou até já tem, com esse nível, já tem até malignização. Eu acho que aqui é muito suspeito. Exatamente. Vocês acreditam que com as novas técnicas cirúrgicas para tratamento do câncer de pâncreas, já com o uso de próteses vasculares, com abordagem assim, já um pouco mais ampla, né? Você já fazendo uma ressecção de parte gástrica, vocês acreditam que com isso houve uma mudança no prognóstico do câncer de pâncreas ou continua com um prognóstico muito ruim, muito reservado? Eu acho, eu não tenho informação suficiente, seria uma ignorância da minha parte falar. O que eu acho que o maior problema do câncer de pâncreas é diagnóstico tardio. Então, essas técnicas vão melhorar um pouco a qualidade de vida, etc., mas elas acabam não mexendo no prognóstico, porque o diagnóstico é tardio. O nosso problema é que nós precisamos achar um caminho, isso é para os mais jovens procurarem, é diagnóstico precoce, nós não temos. O diagnóstico precoce, professora, seria com tumores até 1 centímetro? Eu acho que diagnóstico precoce em termos de vascularização, transportando célula maligna, é até menor. Isso menos que 1 centímetro. Né? 1 centímetro. Porque você, quando tem o tumor, mesmo aparentemente pequeno, o que você tem ali de vascularização e de linfático já transportou célula. Não é? Mesmo quando o histopatológico dá sem um tumor, sem invasão vascular, nem... Mesmo assim. Mesmo. Tanto que são as evoluções que a gente vê, né? Exceção é o paciente que tem um pouco mais de sobrevida, né? Verdade. Por experiência própria, vocês, Fauzi, professora Dulce, sabem da minha história, né, com meu esposo, que foi identificado uma neoplasia, um cisto, uma lesão pancreática que ficou entre sólida e cística, e mesmo após punções, as punções sempre davam um diagnóstico favorável e só obteve o diagnóstico de adenocarcinoma na cirurgia. Só na cirurgia, quando foi feita toda a ressecção dessa lesão, a lesão de 2 e poucos centímetros, que a gente, na verdade, optou por fazer a cirurgia, por fazer a ressecção, porque de 1 centímetro passou para 2 centímetros no espaço de 3 meses, mesmo sendo puncionada. As punções prévias, por ecoendoscopia, as punções prévias davam
todas com características benignas, e na cirurgia, na ressecção, após toda a avaliação, na biópsia de congelação, foi identificado no canto da lesão essa alteração, o adenocarcinoma, né, e realmente teve uma evolução ruim, né, ele não sobreviveu, mas é um desafio, né, os tumores de pâncreas, eu acho que a gente precisa se antecipar muito, muito, muito a eles, e são os felizardos aqueles que conseguem identificar lesões extremamente pequenas que conseguem ser ressecadas, né? E me preocupa muito a qualidade de vida, né, desses... Muito, compromete muito, muito. E aí, professora Dulce, eu gostaria, assim, a gente já está com o adiantado da hora, eu gostaria que a senhora deixasse, assim, a sua mensagem para a gente levar para casa, como a gente... o que dizer para esse paciente, para ele, assim, evitar a evolução para um quadro de pancreatite, quais os fatores mais agressivos, o tabagismo, o álcool, inegavelmente, a obesidade, o que mais a gente poderia orientar? Basicamente o álcool e o tabaco, né? Eu sempre falo para os pacientes que o álcool tem, a meu ver, um problema muito sério. A lesão que ele causa, seja no fígado, seja no pâncreas, seja cerebral, ela é subrepetícia. Quando nós temos o diagnóstico, o paciente já está lesado. Então, isso é que eu alerto muito. Por exemplo, eu vi um paciente há poucos meses, um jovem, fazendo crises de agudização, era uma crônica de agudização, e eu indaguei sobre o álcool, ele falou, não, o comum, que todo mundo da minha idade. E eu insisti, eu ainda falei para ele, não é crítica, mas quanto que você usa no sábado, no domingo? Ao todo, ele tomava no final de semana 36 latas de cerveja e achava normal. O problema é que a gente que convive com jovens sabe que não nas 36, mas nas 20, eles acham normal. E não é só fazer a conta de quanto tem de álcool, multiplicar, né? Se houver marcador genético, pode ser que ele não tenha nada, né? Então, a minha recomendação é sempre atenção ao álcool, ao tabaco. E a grande recomendação, primeiro, a pregabalina. Essa é uma mudança de vida do paciente, quando você dá a pregabalina. E outra coisa, não esquecer da osteoporose, que a gente não pensava. Quando a gente abriu a cortina, foi o Guilherme Felga que fez isso, de abrir essa cortina. Quando nós começamos a verificar, é impressionante como os pacientes têm osteoporose. Né? Além da desnutrição. Então, gente, vocês gostariam de fazer alguma outra pergunta? A gente está com 9 horas e 25 minutos. Eu acho que já está todo mundo, talvez, assim, um pouquinho cansado, né? Os nossos... nós não, ficaríamos até, né, Fernanda Neuza? Sem dúvida. Fernando Barreiros, ficaríamos aqui, Andréa, até amanhã, explorando vocês, né? Mas eu entendo que vocês também estão cansados, né, de tanta da luta aí diária, mas com essa disponibilidade tão grande, né, de nos atender. Foi um grande prazer, né, a gente estar aqui com vocês dois. Gostaria de abrir os microfones aí para o professor Fauzi para fazer as suas considerações finais. Obrigado. Na verdade, é um agradecimento enorme de ter tido a oportunidade de rever vocês, amigos tão queridos de Maceió, e rever minha professora queridíssima, a professora Dulce, a quem eu tanto admiro, e a gente tenta se espelhar, né, um pouquinho nela, e esperar realmente que a gente consiga se ver em breve, e desejar a todos que muita saúde nesse momento difícil, muita saúde, muita segurança para todos vocês. Muito obrigada, professora pessoal. Dulce. Boa noite. Obrigada, professor Fernando. Foi um prazer. Muito obrigado. Beijo. Venceslau, beijo. Beijo. Venceslau, beijo. A nossa próxima reunião será no dia 7 de julho, no Julho Amarelo, com o professor Raimundo Paraná, nos falando sobre as hepatites virais. Então, já estão todos convidados. Beijo. Meu aluno também. Beijo. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.